pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, acho que um dos vídeos mais pedidos, tanto aqui quanto lá no Instagram, no TikTok. Hoje eu vou ensiná-los a saber qual é o seu tamanho na Shein. Vou mostrar todos os detalhes de todos os tipos de tamanhos que tem lá para adulto, para mulheres, né? E vou mostrar para vocês então como faz para achar o seu tamanho. Vou dar algumas dicas, enfim, mostrar tudo. Então, se você está com dificuldade de comprar lá porque você não sabe qual tamanho comprar, de roupa, de sapato, então me assiste até o final desse vídeo e hoje você vai aprender e vai ver que é super fácil e assim não vai errar mais. Então, me acompanha até o final desse vídeo, já deixa seu like agora para não esquecer depois e vamos lá. Pessoal, então, muita gente me pergunta, mas eu uso, sei lá, 40 no Brasil, qual é o meu tamanho na Shein, qual é o melhor tamanho para eu comprar, eu calço tamanho tal no Brasil, qual é o melhor comprar? Então, eu vou mostrar para vocês como saber exatamente o seu tamanho. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensiná-los a medir todas as peças da Shein, como tirar essas medidas em você. Então assista atentamente até o final do vídeo, porque eu vou dar muitas dicas. Falou e não disse nada. Teve um outro vídeo que eu postei aqui ensinando sobre as medidas da Shein, que estava menos completo do que esse vai estar, mas muita gente falava assim, mas ainda não entendi como que faz para ver meu tamanho. Se você tiver com muita preguiça, não quiser... Luigi deu uma pulada aqui. Se você tiver com muita preguiça, não quiser medir, não tiver fita métrica, achar tudo muito chato, então vou falar pra vocês que você pode arriscar pedir o mesmo tamanho que você pede no Brasil. Vai dar certo 100% das vezes? Não. A maioria das vezes vai dar certo? Vai. Então, por exemplo, se você usa 36 no Brasil e você não quiser medir, não quiser nada, assim, só quiser pedir boa, pede o 36 europeu. Se você usa P no Brasil, pede o P no site da Shein. Então, assim, se você não quiser aprender como medir, pega o tamanho que você usa no Brasil mesmo, igual. Mas tem tamanho diferente, tem tamanho europeu, tem tamanho americano, tem tamanho chinês, tem um monte de tipo de tamanho diferente no site da Shein. Então, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final para conseguir mesmo ver as medidas de cada peça e saber qual tamanho pegar em cada peça. Então agora vamos começar sem enrolação pelas blusas e casacos, que é o mesmo jeito de olhar. Eu vou deixar aqui do lado para vocês as imagens enquanto eu estiver falando, começando com esse blazer que vai ajudar a gente a ver tamanho para blusas, casacos e partes de cima em geral. Então, vocês podem ver que nesse print que eu tirei, esse aí é do aplicativo, mas funciona da mesma forma para o site. Embaixo das cores tem as opções de tamanhos. No caso aqui tem o S, o M e o L. No caso tem o S, o M e o L e entre parênteses PMG. O que tiver entre parênteses é sempre o tamanho brasileiro. Gente, sempre o que tiver entre parênteses é o tamanho brasileiro. Então o S é o P, o M é o M mesmo e o L é o G. Aí eu cliquei aqui no S, por exemplo, e embaixo aparece um escrito medições do produto. Ombro 39 centímetros, comprimento 74 centímetros, comprimento da manga 60 centímetros e busto 94. Vou mostrar então para vocês o que fazer com essas informações e para isso você vai precisar de uma fita métrica. Se você não tiver uma fita métrica, mas tiver um barbante ou uma linha e uma régua, já serve, porque assim você vai fazer as medições com a sua linha, seu barbante e medir com a régua. Mas se você tiver uma fita métrica é muito mais fácil. Eu vou pegar a minha para mostrar para vocês como fazer as medições. Tô aqui com a minha fita métrica e eu vou usar esse lado que os números são menorzinhos. Tem esses dois lados, vou usar esse aqui. Tirei o casaco para vocês conseguirem ver melhor onde medir. Mas essa roupa que eu tô não é a melhor do mundo para medir porque ela é volumosa. Então, ou mede de sutiã, que eu acho que é a melhor forma, assim, sem blusa, só a medida do corpo mesmo. Mas aqui vai funcionar. Tô usando esse lado menorzinho da fita. E a medida do ombro você vai tirar de um ossinho até outro. Dessa parte que tem a dobra e o ossinho mais saltado. Então, vou colocar aqui em um e ver a distância do ombro a ombro. Essa é a medida de ombro que vai aparecer. No caso aqui pra mim tá dando 39 centímetros. Esse blazer que eu mostrei pra vocês tem exatamente 39 centímetros. Pra
medir a circunferência do busto, eu vou passar assim por trás das costas e colocar bem na medida aqui do meu busto, sem apertar, tá, gente? Sempre na maior circunferência, pra não correr o risco de ficar apertado. Então aqui pra mim deu 92 centímetros. Lembrando que eu tô de roupa, é legal você fazer isso sem roupa pra não dar problema. Então agora vamos ver o comprimento de manga, que você vai medir daquele ponto do ossinho onde você mediu o ombro a ombro até aqui a parte do ossinho da mão. Esse ossinho aqui, ó. Menos onde deu. E foram 56 centímetros. Aqui tem 60 centímetros a manga. Para terminar, comprimento, eu vou colocar aqui do meu pescoço até onde der o comprimento lá. Então aqui são 74 centímetros esse blazer. No caso, em mim, ele viria até... Calma, gente, que embolou. Até aqui, ó. Ele ia ficar na metade da coxa pra mim. Então, é assim que você tira as medidas da parte de cima do corpo. Ainda tem mais duas medidas que são importantes. A medida da cintura e a medida do quadril, dependendo do comprimento da blusa que você for pegar, dependendo se for um vestido, por exemplo. Então, eu já vou ensinar vocês também a medirem a cintura. A medida da cintura é sempre a menor circunferência do corpo. Então, você vai passar aqui e vai sentir onde é a menor circunferência e vai medir e vai ver onde que deu. Depois do quadril vai ser o contrário, vai ser a maior circunferência. Então, você vê aqui a região maior do quadril e mede. E lembre-se sempre de fazer essas medidas sem roupa. Você precisa fazer isso toda vez que for comprar? Não. Mede a sua distância ombro a ombro, a circunferência do busto, a circunferência da cintura, o quadril e o comprimento de pernas, que, como eu sempre compro peça de cintura alta, então eu sempre meço o comprimento da cintura até onde eu faria a barra da calça. Vou deixar aí do lado as minhas medidas como referência para vocês. Eu uso 36 no Brasil, tenho 1,57 m de altura e as minhas medidas são 88 centímetros de busto, 68 centímetros de cintura e 92 centímetros de quadril. Essas são as medidas que eu mais uso para fazer compras na Shein. Então, isso basicamente é o que você tem que tirar de medida para você conseguir, com a fita métrica, saber o que vai caber em você ou não. É mais chato dessa primeira vez que você tem que tirar as medidas, mas você vai fazer isso uma vez só. Depois você anota em algum lugar as suas medidas e você não tem que toda vez ficar pegando a fita métrica. Mas então, por exemplo, vendo esse blazer aqui que tá do lado, o laranja, o S caberia em mim. Cabe no comprimento ombro a ombro, o comprimento me agrada, que ele é mais alongado, e cabe no busto. Eu geralmente acabo olhando só o tamanho de busto e o tamanho de cintura e quadril, que é o que geralmente fica grande ou pequeno. Então, é assim que você vai tirar suas medidas e conseguir comparar com as medidas das peças da Shein. Vou colocar aí agora do lado a foto de um macacão, para vocês verem como aparecem as medidas quando for um vestido ou um macacão. O que vai ter de diferença é que além das medidas da parte superior, você vai ver também as medidas da parte inferior. Então, vai ter medidas de ombro, comprimento de manga, busto, tamanho da cintura, quadril e tal. Então, vamos ver esse macacão aqui que eu postei. Eu cliquei no tamanho S. Então, eu vou olhar aqui, tamanho de busto 122, ele vai ficar larguinho assim pra mim. Tamanho de cintura 71,5, também vai ficar soltinho. Tamanho do quadril 104, vai ficar soltinho também. Aí você vê o acabamento que você quer, né? O caimento, na verdade, que você quer. Se eu fosse comprar esse macacão, eu pegaria esse tamanho, porque eu gosto que ele fique mais soltinho e eu ia apertar com o cinto na cintura para ficar com um acabamento exatamente igual ao da foto, mais soltinho e marcado na cintura. Agora, se eu quisesse que ele ficasse mais justinho, eu ia pegar o tamanho PP. Então, é esse o cálculo que eu faço quando eu vou comprar lá. Eu olho as medidas, comparo com as minhas medidas de busto, cintura, quadril, principalmente, vejo se cabe e beleza. Vamos agora ver um tamanho de calça.
E aí vai começar a ficar com mais opções do que o PMG. Aqui ainda é o sistema PP, PMG, que é essa calça estampada. Eu cliquei aqui também no tamanho P, que é o que eu geralmente pediria. Olha, o tamanho da cintura é 69 centímetros, então daria para o meu tamanho. Quadril 108 centímetros, ele ia ficar largo no quadril, mas eu já falei pra vocês, eu gosto de um caimento mais larguinho, não gosto de roupa muito justa, então daria certo. E acho que o comprimento, principalmente para a parte de baixo, que eu levo mais em consideração é o da cintura, para não ficar muito apertado e nem muito largo, e o do quadril para principalmente não ficar muito apertado, porque senão é o que faz geralmente a calça não caber. Então, sempre cintura e quadril. Aqui, os dois caberiam pra mim. E eu já tinha olhado o PP dessa calça e a cintura, se eu não me engano, era 64 centímetros. Não fecharia em mim. Então, é isso que vocês têm que fazer. Comparar os tamanhos, ver o que cairia melhor para suas medidas. Por isso que eu falo pra vocês que é sempre legal você conseguir ver com as suas medidas, porque assim a chance de você acertar o seu tamanho e chegar a uma peça que vai te servir, vai ter um bom caimento, é muito melhor do que ir no escuro. Ah, mas dá pra ir no escuro? Dá, é o que eu falei pra vocês, pegue exatamente o tamanho que você usa no Brasil. Por exemplo, P é o tamanho que eu uso no Brasil. Às vezes PP para a parte de cima, então é o que eu geralmente pego na Shein, PP para a parte de cima, P para a parte de baixo. Lembrando que eu uso 36 aqui no Brasil. Vamos agora para uma outra alternativa de calça, que também aparece bastante no site, que é um tamanho europeu. Então, vou deixar essa calça rosa aqui como exemplo. E ela não aparece como PMG, ela aparece como 25, 26, 27, 28. E aí, o que eu faço? Uma dica fácil é sempre aumentar 10 números. Então, o 26 é equivalente ao 36 no Brasil, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Eu cliquei no 26, que é um 36 Brasil. O tamanho da cintura é 67 centímetros. O tamanho do quadril é 93 centímetros. Por exemplo, pra mim, minha cintura é 68 centímetros. A calça ia ficar bem justinha, bem certinha no meu corpo. Ela tem 67 de cintura e 93 de quadril. São exatamente minhas medidas. Como eu já falei pra vocês, eu não gosto que fique tão justo, então provavelmente eu pediria um 27, que é um pouco maior. O 27 seria como um 37, assim, um meio termo entre 36 e 38. O 29 seria a mesma coisa, um meio termo entre um 38 e um 40. Então, na dúvida, você sempre aumenta 10. O 28 é um 38, o 30 é um 40 e o que tem entre isso é um meio termo. Para entender, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo, que esteja ajudando a escolher os tamanhos. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição, que quem sabe a gente pode fazer uma parte 2 tirando todas as dúvidas, né? Vamos agora continuar falando de parte de baixo e falando de saias agora. A saia é mais fácil porque é o esquema PMG sempre. Acho que eu nunca vi uma saia lá que não seja assim. Aqui, então, mais uma opção. Cliquei no S, né, o P, e o tamanho de cintura é 68, o tamanho do quadril 94. No caso, eu pegaria essa aqui, que é tamanho P. Então, em uma saia assim que você vê as medidas PMG, confere tamanho de cintura e quadril e beleza. Também sempre gosto nas saias de olhar o comprimento, porque eu não gosto que fique muito curto. Então, essa saia aqui no P tem 39 centímetros e ela é de cintura alta. Então, vendo aqui, ó, aqui é a minha parte mais fina, é onde é a cintura. A partir daqui eu vou ver quanto que tem, 39 centímetros. E ela ficaria, calma gente, mais pra cima a cintura. E ela ficaria aqui, um pouco acima da metade da coxa, que é um tamanho bom de saia pro meu gosto. Eu acho que não fica tão curta, fica mais confortável. Então, quando eu vou comprar saia ou vestido, assim, eu também gosto de olhar o comprimento. Mas você sempre pode fazer barra, mas eu gosto de conferir se não vai ficar muito pequena, porque se ela estiver mais longa é fácil de ajustar. Agora, se ficar muito curta, não tem o que fazer. Então, fica a dica. Outra coisa que dá pra gente saber o tamanho são os acessórios. Os cintos, por exemplo,
eu acho sempre legal a gente olhar o tamanho. Então, vou deixar o exemplo desse aqui, que inclusive esse cinto está na minha wishlist, que eu achei ele muito lindo, com essa abelha. Só que você vai ver diferente, tanto nos cintos quanto nas bolsas. Ele não vai aparecer o tamanho embaixo para você escolher, porque é um tamanho único. Então, o que você vai fazer? Deslizar a tela um pouco para baixo, aí tem lá o campo descrição, e embaixo da descrição tem guia de tamanhos. Você vai clicar nesse guia de tamanhos e ele vai abrir essa tela que tem as medidas, tem a largura e tem o comprimento. Então, a largura desse cinto é 2,8 centímetros, mais ou menos esse tamanho. E ele tem 102 de comprimento, então dá para quadril e dá para cintura pro meu tamanho, por exemplo. A maioria dos cintos lá na Shein tem em torno de 100 centímetros, então não costuma variar tanto assim não. E para bolsa funciona da mesma forma, ó, vou pegar uma mini bolsa aqui, que é legal até vocês ficarem de olho para não correr o risco de comprar uma bolsona e vir uma bolsinha, ou comprar uma bolsinha e vir uma bolsona. Essa bolsa aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou descer ali e clicar em guia de tamanhos e vai abrir para mim a medida dessa bolsa. A medida da bolsa aparece o tamanho, o comprimento, largura. Então, olha aí, ela tem 10 centímetros, é uma bolsa pequenininha, uma mini bag. Ela tem esse comprimento. Largura da bolsa 4 centímetros. Altura da bolsa 7 centímetros, então é uma bolsinha, bem bolsinha mesmo assim, sabe? Então isso vocês podem fazer para saber o tamanho dos acessórios, bolsas, cintos, tudo que não tiver o tamanho tradicional lá para você selecionar o tamanho, você consegue ver as medidas através desse guia de tamanhos. E agora, para finalizar, vamos para os sapatos, que também tem 3 formas de aparecer o tamanho lá. Vamos começar com a mais comum, que é o tamanho europeu. É o que mais tem no site da Shein, que é quando aparece e o R e um tamanho. Esse tamanho é aquele que você sempre tem que somar 2 ao seu tamanho brasileiro. Então, por exemplo, eu uso 36 no Brasil, o meu tamanho europeu é o 38, 2 números a mais do que o que eu uso aqui. Mas agora eles simplificaram e colocaram entre parênteses os tamanhos brasileiros. Então, como vocês podem ver aqui na foto desse sapato de brilho, aqui eu cliquei no tamanho 37 e entre parênteses está aparecendo 35, que é o equivalente aqui no Brasil. Então, na dúvida, sempre olhe o tamanho que está entre parênteses, que é o tamanho brasileiro. Geralmente os calçados da Shein aparecem nesse tamanho europeu. E ali nas medições do produto você consegue ver o comprimento e a altura do salto. Então, ó, comprimento do pé é o comprimento do pé mesmo. Então você também pode pegar com uma fita métrica e ver o comprimento do seu pé. E a altura do calcanhar é a altura do salto. Então, esse salto, por exemplo, tem 7,5 centímetros. É um salto desse tamanho. Então é isso que você vai fazer para medir. Eu acabo não me guiando tanto pela medida mesmo do pé. Eu vou mais pelo tamanho que eu uso aqui no Brasil. Então, eu uso 36, eu pego o tamanho 38. Mas, gente, sempre, tanto para roupa quanto para sapatos, sempre olhem as avaliações. Vou deixar aqui do lado para vocês um exemplo de avaliações que tem lá. Então, o pessoal falando que a qualidade é boa, que ela usa tamanho 40 no Brasil, pegou o L e ficou larguinho na cintura, mas ela tem a cintura fina. Então, tem bastante gente que vai contando, eu uso tal tamanho no Brasil, pedi tal tamanho, ficou bom, não ficou bom. Comentando que a peça tem um tamanho maior ou menor do que o citado nas medidas. Então, as pessoas que já compraram, às vezes deixam mensagens assim, peça um tamanho maior ou peça um tamanho menor. Por isso, é sempre legal olhar as avaliações antes de comprar, porque você vai ver a opinião de alguém que já recebeu aquele pedido. E olhe várias avaliações, porque às vezes tem opiniões diferentes. Eu só peço um tamanho maior quando é um sapato assim, por exemplo, uma bota para usar com meia, e olhe lá. E geralmente só quando eu vejo que alguém comenta que ela tá pequena, porque o meu pé incha muito, então eu prefiro que sobre do que falte, porque ele costuma inchar fácil. Mais uma opção de tamanho de calçado que aparece
é esse tamanho chinês aqui. Então, eu vou deixar do lado esse exemplo do calçado boneca, esse calçado preto, que inclusive é outro que está na minha lista, e ele tá num tamanho chinês. E esse tamanho chinês é o mesmo tamanho do europeu. Então, o CN38 é o 36 no Brasil. Sempre o tamanho chinês vai ser 2 a mais do Brasil também. Então, o 36 China é o 34 do Brasil. E embaixo você pode conferir as medidas na aba medições do produto. Por exemplo, esse 38 é um tamanho de palmilha 23,7 com um salto de 6 centímetros. Então, mesmo esquema do europeu. E a outra opção pode aparecer também o tamanho americano, que vai aparecer o US e um tamanho todo diferentão. Que esse sim você tem que olhar numa tabela de medidas, porque não dá para deduzir. O tamanho S não tem jeito, você tem que olhar na tabela de medidas. E eu vou deixar aqui para vocês uma tabela de medidas que tem tamanhos femininos, masculinos e tamanhos infantis. Então, vocês podem ver que tem o tamanho Brasil em cima. Por exemplo, vou pegar o 36, que é meu número. Então, nas 3 primeiras linhas da tabela, tem lá Brasil, US e europeu. Então, o tamanho no Brasil é o 36, o tamanho americano vai ser o 7 e o tamanho europeu vai ser o 38. Na dúvida, sempre olhe essa tabelinha, que vai te ajudar bastante. Mas, hoje em dia, a maior parte dos calçados da Shein e das roupas aparece entre parênteses o tamanho brasileiro, que isso ajuda bastante a gente. Bom, pessoal, então essas são as dicas de hoje para você conseguir ver suas medidas e conseguir comprar no site da Shein sem errar o tamanho. Como eu falei para você, se você tiver muita preguiça, se você não quiser medir tudo isso, pegue o mesmo tamanho que você usa aqui no Brasil, mas leia mesmo assim os comentários para saber se a peça tem uma modelagem pequena ou grande. Isso já ajuda bastante a se guiar, mas geralmente é o mesmo tamanho que a gente usa aqui, a gente vai usar lá. Mas se você quiser garantir, faz o que eu te falei das medidas, pega uma fita métrica, mede uma vez só e depois você consegue comparar para todas as peças. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Se ajudou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilha com alguém, isso me ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar também aí para vocês o cupom de desconto da Shein, que é S4DIVADBR. Com esse cupom vocês têm 15% de desconto em todas as compras no site e no aplicativo. E me acompanha também lá nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, que eu mostro muitas roupas da Shein, dou dicas de moda, de beleza, mostro looks do dia. Então, se você curte esse conteúdo, me acompanha por lá também. E se esse é seu primeiro vídeo aqui, já aproveita para maratonar, que tem muito conteúdo legal aqui. Inclusive, tem uma playlist só de Shein. Se você quiser ver unboxing, mais dicas, dúvidas frequentes, corre lá nessa playlist. Eu vou deixar aqui no card. Vai lá assistir, que tem muito conteúdo bacana. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então eu conto com você e te espero no próximo vídeo.